O quinto e último traço de caráter é o traço de caráter ágil, ou seu nome técnico, rígido. Esse traço de caráter ele é formado mais ou menos ali durante os 4 anos de idade, quando a mielinização da coluna vertebral está na região sacral da coluna vertebral. Nesse momento, nessa idade, a criança começa a perceber que o mundo se une em pares. O vovô tem a vovó, o papai tem a mamãe, o tio tem a titia. E ela tem quem? Nesse momento, a criança começa a pensar, nossa, eu tô sozinho, eu também quero um par, certo? E adivinha quem essa criança escolhe, certo? Se for a menininha, ela escolhe o papai. E se for o menininho, ela escolhe a mamãe. Ele escolhe a mamãe, certo? Nessa idade, é o momento que na região sacral ali, o órgão da criança, genital, tem maior desenvolvimento. Então acontece, a criança ela não sente uma ambição, sabe, um desejo sexual. Mas nesse momento é onde ali começa a dar aquele pequeno choquinho, sabe? Que ela, claro, na inocência ainda não sabe o que é. Então muitas vezes a criança está numa idade ali que ela está no banho, ela começa a mexer, a tocar, e muitas vezes ela sentiu um choquinho, mas ela está na inocência, ela não sabe o que é. Só que por que ela está estranhando, ela está percebendo isso diferente? Porque essa área está sendo mielinizada, certo? Está começando a amadurecer Lembra que a gente falou nas outras aulas? Os neurônios, a sinapse neural está começando a ter uma maior frequência ali, porque a capa de mielina está chegando ali, né, na região, na parte sacral da coluna vertebral. Então vai ter novas sensações, vai ter novas percepções e experiências. Vamos lá, voltando, né? Então o menininho escolhe a mamãe e a menininha escolhe o papai. Então ali começa a falar, né? Nossa, ele se apaixona pela mãe, o garoto. E a menina se apaixona pelo pai. E o pai vem e fala, você é o amor da minha vida. A mãe chega, você é o amor da minha vida, você é o meu príncipe, minha princesa. E ali é um amor sem fim, né? Eles são muito apegados. Por isso, muitas vezes, tem aquele dito popular, né? Que a menina se apega muito ao pai e o menino se apega muito à mãe. Se for rígido, sim, né? Se for rígido, eles têm esse apego muito grande, né? Só acontece uma coisa. O garoto tá ali, todo iludido, pensando que a mãe é o amor da vida dele, né? Tipo aquelas crianças que falam assim, eu queria casar com a mãe, né? E o pai fala, não, ela já é minha esposa, você vai ter que crescer e encontrar a sua. Tá certo? Tá super certo, né? Infelizmente tem adulto ainda, e eu vou falar mais pra frente, que não conseguiu ainda ter essa ruptura com a mãe, acha que a mãe dele é a mulher da vida dele. Por isso tudo tem que falar com a mãe, é adulto já, barbado, com 3 filhos, tem que sempre almoçar na casa da mãe, tem que pedir conselho pra mãe pra tudo, né? E a gente vai chegar nisso aí, no final desse vídeo, certo? Então fica comigo até o final. Então vamos lá. Então o menino tá lá, nossa, né, criancinha ainda, né, 4 anos de idade, né? Minha mãe é meu amor e tudo mais. Só que chega a noite, a mãe precisa dormir, certo? E aí ele chega no primeiro triângulo amoroso da vida dele. Onde está ele, a mãe e o pai. No qual ele quer ficar junto, grudado com a mãe. E a mãe vai lá, coloca ele no quarto e vai dormir com o pai. E aí do nada aquela criança faz assim, ai meu coração, eu não era o amor da sua vida? Por que você me deixou no quarto então e eu não posso dormir com você? Por que você vai lá pro quarto e vai dormir com meu pai e vocês dois dormem junto e eu tenho que ficar de fora? E a criança se sente traída. Gente, parece brincadeira. Mas eu não tô brincando. Eu vou até usar outro nome para parecer mais tranquilo, né? Que é realmente também uma dor do traço de caráter rígido, né? Do ágil, que é a dor da exclusão. A criança se sente excluída, certo? A dor do traço de caráter rígido, você pode falar tanto que é a traição ou a exclusão. Eu vou explicar o porquê que a gente fala mais traição, mas a exclusão também encaixa muito bem. Porque é traição por causa que a criança ela vai perguntar assim, por que tá me substituindo? Por isso a pessoa que tem um traço rígido alto, quando alguém sai da vida dele, né, ou dela, ela não fala assim, nossa, a pessoa me abandonou. Ela fala assim, com quem que essa pessoa tá?
O que tá conversando? Para de falar comigo que tá falando com outra pessoa. Sabe aquela pessoa que fica falando assim? Então, ela tem um traço de caráter rígido. E ela vive agora em triângulos amorosos. Tudo pra ela é a dor da traição. Tudo ela foi trocada, ela foi traída. Certo? Mas no fundo ela tá sendo muitas vezes excluída. Ela se está sentindo excluída, só que ela cria um triângulo amoroso em tudo, no trabalho, em todo lugar, no qual ela vai se sentir traída, né? Então vamos voltar lá. Isso que eu estou citando é uma situação hipotética, certo? Que pode ocasionar a dor do traço de caráter rígido, que é a dor da traição, a dor da exclusão, certo? Mas pode acontecer várias situações que a criança pode se sentir traída ou trocada, excluída. Exemplo, muitas vezes, a mãe é solteira, tá com o garoto ali, só que a mãe precisa fazer o quê? Ir trabalhar. E a criança não entende isso. Tá entendendo? Olha, eu sou o amor da sua vida, eu quero que você passe o dia comigo. Só que a mãe tem que ir lá, olha, não, vou ter que deixar você com a babá, vou deixar você com a minha mãe, vou deixar você na escolinha, porque eu preciso trabalhar. E a mãe vai lá e vai trabalhar. E a criança sente o quê? Traída, excluída. Como assim? Eu sou o amor da vida dela, ela vai trabalhar, ela me deixa aqui, ela prefere trabalhar. A criança não entende. A criança se sente excluída e trocada. Então, seja exemplo, a criança foi dormir com o pai e com a mãe, toda noite ela fica sozinha, né? Exemplo, o garoto tá lá, minha mãe dormiu com meu pai e não dorme comigo, né? Se sente trocada, se sente excluída, né? A menina, meu pai só dorme com a minha mãe, não dorme comigo, né? Se sente trocada, excluída. Outra coisa, não tô falando que é pra você dormir com a criança, tá bom? Isso é muito prejudicial. E depois, você tem um vídeo aqui no meu YouTube que chama Abuso Oculto, que são sequelas que você deixa na vida da criança quando a criança é pequenininha, você fica dormindo com ela. Não é tão bom, mas a gente vai falar isso em outro vídeo também, que pode prejudicar aí o desenvolvimento da criança, quando você fica trazendo a criança para dormir no meio do casal, dormindo com a criança até certa idade, né? É interessante que a criança durma realmente sozinha, né? Muitas vezes você vai querer evitar essa dor da criança e fica grudado com ela. Não faça isso, vai piorar a situação. É bom que a criança tenha o espaço dela de dormir, certinho, e que você, com o seu marido, você com a sua esposa, tenha o quarto de vocês, certo? Separado, para você ter a intimidade de vocês e cuidar da sua vida de casal, certo? Que se vocês forem rígidos ainda, tem muita energia, porque o rígido é o traço que mais tem energia sexual. Mas vamos voltar, certo? Então, nesse momento que a criança ela não pode ficar com o pai, não pode ficar com a mãe, e o pai e a mãe vai ter que fazer outra coisa, é desenvolvida ali naquele momento a dor do traço de caráter rígido, a dor do traço de caráter ágil, que é a dor da traição, a dor da exclusão, a dor de ser trocado, certo? Não é que ele tem 3 dores, é uma dor só, certo? Só que muitas vezes o português ele não é o suficiente para a gente expressar. Então muitas vezes eu vou usar essas 3 palavras para você entender melhor as situações que podem se encaixar a dor do traço, tá entendendo? Porque muitas vezes você está com ciúmes do carro ali, exemplo do seu marido, que ele só dá atenção pro carro, e aquilo tá te moendo, tá entendendo? A pessoa tá falando com você, a pessoa fica no celular. A pessoa não tá te traindo, mas ela tá te excluindo, tá te trocando, tá entendendo? Se você se identificou com esses exemplos que eu dei, você tem um traço de caráter rígido. Se você quer confirmar, faça a sua análise corporal. Ou, se você viu que tem realmente esse traço, então faça a análise corporal para você aprender a cuidar do seu traço. Porque o traço de caráter rígido, meu Deus do céu, é uma briga para cuidar dele. Eu falo porque eu sou também. Eu tenho esse traço de caráter. Certo? Então, nesse momento é desenvolvida a dor do traço de caráter rígido. Na vida adulta, como ela passou por isso, pela situação, o rígido começa a ver triângulos em tudo. Então, lembra como eu acabei de falar para você? Ele está no trabalho, se ele sente que vai ser demitido, ele sente que vai ser substituído, não demitido. Então, quem que eles vão colocar no meu lugar? Certo? E muitas vezes, antes de ele ser a pessoa que vai ser excluída, ele planeja tudo para ele excluir a empresa. Por exemplo, fiquei sabendo que a empresa vai me trocar. Então ele já começa a procurar outra empresa, certo? Para ele trocar, para ele acabar não sendo trocado, tá entendendo? Então o rígido muitas vezes é assim. Toda vez que ele sente que vai ser trocado, muitas vezes ele troca antes. Isso de trabalho, isso de pessoas. Por isso muitas vezes tem que tomar cuidado.
né? O rígido muitas vezes ele é um pouco mais frio emocionalmente, porque ele tem medo de ser trocado. Então ele está sempre falando com várias pessoas, às vezes é uma pessoa mais extrovertida e tudo mais, porque ele tem medo de ser trocado, certo? Na parte do relacionamento a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? Que é necessário, quando você está se relacionando com o rígido, que você mostre segurança para ele no relacionamento. Então vamos lá. Então vai ser aquela pessoa que, se ele acha que ele pode ser substituído no trabalho, muitas vezes, ou ele vai ser um perfeccionista para ser o melhor dali, fala, não, o quê? Estão achando que tem alguém melhor que eu, ele vai lutar até o final, né? Porque, voltando, como ele se sentiu trocado na infância, ele vai ser uma pessoa que pega tão pesado consigo mesmo, que ele fala assim, olha, eu fui trocado e doeu muito. Nunca mais eu quero ser trocado na minha vida. Agora eu vou voltar para ser a melhor pessoa possível. E ele se torna um perfeccionista. Uma pessoa que se cobra até o talo. A gente vai falar, eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Vamos lá, um passo por passo, né? Então acontece, ele vai triangular, então se ele sente que ele vai ser trocado, ou ele pode trocar de empresa, ou ele pode assumir um tipo de perfeccionismo na empresa para ser o melhor possível e falar assim, não, não vou ser trocado. Tá entendendo? Você quer eu, você me quer, você vai me escolher. Tá entendendo? Porque eu sou o melhor. Vai falar assim, eu sou o melhor. Com pessoas, muitas vezes ele é assim, muitas vezes ele sente que uma pessoa está trocando ele, né, uma amizade está trocando ele vai buscar outra amizade, certo? Até no relacionamento, se ele sente que, fulano está conversando com tal pessoa, se ele for uma pessoa que está na dor, né, muitas vezes ele não vai chegar a conversar com a pessoa, ele vai procurar uma outra pessoa, porque se ele pensa que ele está sendo substituído, muitas vezes ele vai querer substituir a pessoa, entendeu? Para evitar essa dor, né? E claro, se ele tiver um traço na dor, se tiver um traço que faz aí acompanhamento comigo aqui, que tá no propósito claro, tá na excelência de vida, que são os outros meus cursos de desenvolvimento humano, ele vai entender, né? Que aí ele precisa sentar, conversar, falar com a pessoa, né? Se ele já fez a análise da vida, ele vai lidar melhor com essa situação de forma mais madura. Mas vamos lá, em outras situações também ele sempre vai enxergar a vida como um triângulo, certo? Por isso eu pergunto para você, qual a situação hoje da sua vida que talvez você pode estar enxergando como um triângulo na sua vida? Que você sempre fica entre duas alternativas. Por exemplo, você está no trabalho, muitas vezes, mesmo que você não se sentiu ameaçado, você está querendo fazer outra coisa. Você começou uma coisa, depois quer fazer outra, depois quer fazer outra. O traço ágil, muitas vezes, ele não quer sair de um lugar e ir para outro. Ele quer plano B, ele quer ter dois lugares ao mesmo tempo. Ele quer estar trabalhando num lugar, sai e estar trabalhando no outro. Entendeu? Ele quer ter várias amizades. ele sempre tá querendo uma coisa nova, uma aventura nova, certo? Então, muitas vezes ele sempre está indeciso em duas coisas. Eu falo que tem a metáfora do burro entre os montes de feno. Como assim? Uma vez colocaram um burro, certo? Colocaram um burrinho lá em O e colocaram aí dois montes de feno, certo? Se um fosse maior, outro fosse menor, normalmente o burro iria para o lado que o feno, né, fosse maior. Só que aí colocaram dois montes de feno do mesmo tamanho e o burrinho ficou lá no meio. Aí ficou olhando para o lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, e não sabia para onde que ir. Porque é uma metáfora, tá bom? Isso não aconteceu de verdade. Porque o burrinho, ele ficava tentando sempre tomar a melhor atitude, a atitude perfeita. Então ele falou, nossa, eu vou naquele e naquele, naquele e naquele. Ele ficou tão indeciso que ele morreu no meio morreu de fome entre os dois montes de feno. Muitas vezes o rígido é assim, o traço ágil é assim. Ele quer tanta perfeição, ele se cobra tanto, ele fica tanto indeciso, tanto triangulando entre duas coisas, que ele não toma decisão. E ele morre lá no meio. Entende? Fez sentido, né? Nossa, agora bum, explodiu sua cabeça. E muitas vezes você é assim, você se cobra tanto de tomar a decisão perfeita, para ser a melhor pessoa possível, para não errar, para ser perfeito, sabe? Você se cobra isso. Sei que você não fala para as pessoas, eu quero ser perfeito, né, desse jeito, mas você se cobra dentro de você para ser perfeito muitas vezes. Então, o que acontece? Se cobra tanto que acaba não tomando nenhuma decisão e morrendo entre as alternativas, morrendo entre os montes de feno, certo? Por isso é muito importante tomar cuidado e procurar de várias formas cuidar do seu traço de caráter ágil, do seu traço de caráter rígido, certo? Então, o ágil ele sempre vai procurar duas formas duas alternativas na vida, sempre plano A, plano B.
Depois, na análise da vida, eu te ensino como você definir os seus triângulos, certo? Você definir as suas alternativas em vez de você ficar sendo pressionado pela vida, para sempre ficar trocando de carreira, para sempre ficar trocando de plano, de amizades, mas para você organizar e conseguir controlar isso. Como os agents têm muito medo de ser trocados, ser traídos, normalmente eles vão ser muito desconfiados, muito fechados. Mais confiados que os psicopatas, mais fechados que os planejadores, que os masoquistas. Eles vão ser aquelas pessoas que estão passando a maior dificuldade da vida. Se alguém perguntar se eles estão bem, eles vão falar, tô bem. Tá passando a maior dificuldade, fala, não, tô bem, tô ótimo, não tem isso. Em cima do salto, sempre assim, ó, não sangra. Parece tanto aquela mulher, aquele homem que tá sempre parecendo perfeito, não sangra, é o forte da turma, aquela pessoa forte, sabe? Nunca, sempre tá bem, aguentando todo mundo. Até que num dia, bum, explode, surta, porque não aguenta. Quem que vai aguentar? Desmorona. Aquela pessoa que era um guerreiro realmente, Por isso, no meu Instagram, eu sempre tô falando, agora no YouTube aqui também, a mulher guerreira, aquela mulher que nunca tira a armadura, Ela sempre tem que ser forte, não confia em ninguém, não se permite ser vulnerável, certo? Na maioria das vezes sempre são rígidas, certo? Quem tem rigidez alta tem uma grande tendência a ser mulher guerreira, Os caras também não buscam ajuda, não se abre, não tem vulnerabilidade, não confia, Tanto o homem, tanto a mulher, quando são rígidos, tem muita dificuldade de confiar até no seu par. Tá na pessoa que ele é casado, dorme todo dia na mesma cama, tem dificuldade muitas vezes de abrir o coração, de confiar os seus segredos, Divide a cama, mas não divide os seus segredos mais íntimos, os seus medos, as suas vulnerabilidades, as suas inseguranças e às vezes nem o dinheiro. Como eles têm medo de não serem bons o suficiente, porque lá na infância, quando eles foram trocados, entre aspas, porque eles não foram trocados, mas quando eles se sentiram trocados na infância, criou uma sensação neles, de se sentir insuficiente, e agora, na fase adulta, eles não querem mais se sentir suficientes. Por isso eles se cobram em excesso, em seus melhores em tudo o que eles forem fazer. Por exemplo, ele quer cozinhar, lavar, praticar yoga, ser o melhor no esporte, no trabalho, tocar violão, cantar, pintar, tudo que ele quer fazer perfeito, Tem dificuldade de lidar com a própria falha. Tem dificuldade de falhar, Muitas vezes até não faz nada para não falhar. Então eles são pessoas que se cobram muita perfeição, se cobram para ser perfeitos, porque eles acham que se eles não forem perfeitos, eles não vão ser amados, eles não vão ser bons o suficiente, alguém vai trocar eles mais uma vez. Tanto que o sonho da vida do rígido, até na vida amorosa, é ser aceito por completo. Ser aceito por quem é. Certo? Já dei um spoiler aqui da vida de relacionamento. Mas então, eles se cobram tanto, é como se tivesse um carrasco dentro de si, se cobrando 24 horas, que eles têm que ser perfeitos, tanto que ele não consegue sentar e descansar. Quando ele senta e vai descansar, vem uma frase na cabeça dele assim: vagabundo, tá descansando por quê? Tá entendendo? Vai ficar pra trás. Ele não consegue descansar, ele não consegue tirar férias. Certo? Por quê? Porque tem um carrasco dentro dele, certo? Que tá doente, muitas vezes fica cobrando ele em excesso e ele não consegue descansar. Certo? E claro, por consequência, não vai conseguir ser extremamente produtivo no final, porque descansar faz parte da alta performance, da produtividade. Então eles se cobram para ser os melhores em tudo, no trabalho, no relacionamento. Se ele sai na varanda e tem uma tia aguando água, ele vai querer ter aguar as plantas melhor que a tia, que a vizinha ali que está do lado, e ter as flores mais bonitas. Eles são extremamente competitivos. E por causa disso, é claro, o que vai acontecer? Seu alimento é sua vitória. Eles são apaixonados por vencer. Então, eles sempre estão buscando vencer. Inclusive também reconhecimento social. Porque reconhecimento social mostra que eles são sendo aprovados, Muitas vezes eles não foram aprovados por papai e por mamãe, então eles sempre estão buscando a aprovação de outras pessoas, certo? Por isso, na dor, quando os rígidos estão na dor, muitas vezes eles se tornam pessoas que são muito dependentes da aprovação social, As redes sociais são uma armadilha enorme para o rígido, porque ele fica ali procurando curtidas, comentários, likes, e até usam de tudo, até descem o seu nível, vão
por um nível totalmente vulgar para conseguir ser aceito e amado, né? Muitas vezes fica ali com vários tipos de fotos, de comportamento, sendo totalmente vulgar, certo? Por quê? Porque muitas vezes aquele tipo de apreciação da outra pessoa alimenta aquele coração que muitas vezes não se sente amado, certo? A apreciação das outras pessoas consegue preencher, mesmo que seja um pouquinho, esse coração. Claro que não vai preencher totalmente, porque se o rígido não é bom para si mesmo, ele não consegue se sentir bom para ninguém. Guarda isso, o rígido não consegue se sentir bom para ele mesmo, se ele não dá orgulho para ele mesmo, a aprovação de ninguém no mundo pode suprir o seu coração. Como o rígido vê o mundo como uma competição, ele não pode ser derrotado em nada. Se ele for derrotado, ele vai ficar muito, muito, muito bravo. E claro, um dos principais, para mim agora, a opinião pessoal meu, uma das melhores formas para você ver se um rígido está adulto, maduro, é o jeito que ele lida com fracasso, com o não, né? Com alguém falar não para ele ou faz uma coisa que ele não gosta, ou alguém dá uma opinião diferente da dele, e aí o jeito que ele lida com isso mostra muito sobre a maturidade do rígido. Na dor, né, quando esse traço está ferido na dor, eles podem ser extremamente controladores, indecisos. Por que controladores? Porque eles vão querer colocar ordem em tudo, que tudo seja perfeito. Além de se cobrar a perfeição, ele começa a cobrar das pessoas em volta. Então torna aquele pai, aquela mãe totalmente controlador, aquele namorado, aquela namorada totalmente controlador, ciumento, né? Porque além de controlador, de querer tudo perfeito, de criar regras que não existem, criar roteiros que não existem na sua cabeça, e querer que ele e os outros, inclusive a vida, seguir esse roteiro. Eu já vi rígido brigando com a chuva, porque falando assim, por que foi chover hoje, que o dia que eu fui lavar roupa? Pelo amor de Deus, você criou um roteiro pra chuva seguir. Eu lembro que aconteceu isso com uma vizinha minha, né? E ela tava reclamando da chuva. Eu falei, meu Deus do céu, você nem Deus te agrada. Imagina nós, meros mortais, né? Você que tá criando na sua cabeça roteiros impossíveis de ser seguidos, né? Que ninguém vai seguir. Então o rígido muitas vezes ele cria várias regras, né? Tudo tem que dar certo, tudo tem que estar perfeito. Se cobrando perfeição dos outros, cobrando perfeição da empresa que ele tá, do relacionamento que ele tá, dos próprios pais, né? Ele faz um checklist do pai e a mãe perfeito, certo? Como o pai e a mãe deve ser. E aí eles cobram o pai e a mãe disso, né? Você não me deu amor, você não me deu carinho, você devia ser assim, assim, assim. Calma, para com isso. Tira esse roteiro da sua cabeça. Tira esse roteiro da sua cabeça. Certo? E começa a aceitar as pessoas como elas são. Se aceita como você é, primeiramente. Né? Porque a maioria dos rígidos, eles criam personagens para ser aceitos pela sociedade. Se aceita primeiro e começa a aceitar o próximo. Então, nadadores são extremamente controladores, perfeccionistas, são extremamente indecisos e inseguros. Eles não sabem o que eles querem, muitas vezes são inseguros com a própria aparência, com a própria personalidade, sobretudo, né? Engraçado que na forma física a gente vai chegar lá, eles são os mais harmônicos, muitas vezes até julgados os mais belos, né? Eu disse julgados os mais belos, não disse que eles são, né? Beleza não tem a ver com traço de caráter. O rígido tem um corpo, sim, mais harmônico, mais definido, com mais curvas. Mas beleza é relativo, cada cultura tem a sua, cada pessoa tem a sua. Eu gosto de falar até que não existe gente feia, existe gente mal arrumada e gosto pra tudo. Mas isso é opinião minha. Né? Então só você dá uma arrumada aí que vai encontrar alguém que se encaixe com esse gosto. Então vamos lá. Então, nadadores podem se tornar extremamente indecisos, né? Inseguros, então ele sempre está com dúvidas sobre as suas habilidades, né? Sobre a sua aparência, sobre as suas atitudes, né? Muitas vezes, é que eu já abro aspas, muitas vezes se você está começando uma coisa, é claro que você vai ser inseguro, qualquer pessoa tem insegurança sobre as suas atitudes. Por isso você tem que sempre lutar e depois de experiência e estudo você tem mais segurança na sua profissão, em algumas atitudes, né? Só que o rígido, mesmo depois de muito tempo, ele pode se tornar inseguro porque ele coloca tudo à prova, ou ele pode se tornar chegar perto de um narcisismo, achar que ele é o cara, né? Porque o rígido é um traço que, pelo amor de Deus, ele parece que carrega o rei na barriga. O traço para ter um ego gigantesco, viu? Porque quando ele coloca na cabeça dele que algo é certo, esse é o certo. Ele criou o roteiro na cabeça dele. Lembra? Ele cria roteiros, ele cria regras. Então se ele acha que essa regra tá certa, isso é perfeito, pronto.
já era. Né? Se ele acha que ele tá certo, ele vai ter um ego desse tamanho, ele não dobra, ele não assume que tá errado de jeito nenhum. Né? Ele perde a briga, perde tudo, perde benefícios, mas ele não assume que tá errado. É uma dificuldade do rígido. Né? Ele luta tanto por perfeição, se ele achar que ele é perfeito, acabou. Por isso o rígido toma cuidado. Lembra? Uma das melhores formas de você ver a sua maturidade é como você lida com a opinião oposta, é como você lida com o não e quando você lida com o fracasso. A única pessoa que tem certeza de tudo na vida é o maior ignorante do mundo. Quanto mais ignorante você é, mais você tem certeza sobre tudo na vida. Falei. Então vamos voltar. Como o rígido se cobra muito, né, quando ele faz uma expectativa, ele cria uma expectativa muito grande de si mesmo, né, se cobrando muito, normalmente ele não tem competência para chegar nisso, né? E ele acaba se frustrando. Esse é o tamanho da frustração dele, né? É a distância entre sua competência até a sua expectativa sobre si mesmo. Ele cria uma expectativa, claro, irreal, porque ele cria uma expectativa de ser perfeito. Ele nunca vai ter competência para ser perfeito, ninguém tem, entendeu? Não tem nem definição de perfeição na maioria das áreas, né? Então o que acontece? Ele vai lá e se frustra demais, se frustra muito. E essa frustração contínua, ou seja, acontece de novo, acontece de novo, acontece de novo, acaba fazendo a autoestima do rígido ir lá para baixo, fazendo ele se frustrar muito amargamente. E dessa forma até um rígido pode entrar em depressão. Na dor, esse traço ele não consegue descansar. Então imagina uma situação, o rígido ele tá lá, tá lutando para conseguir a meta, conseguir a promoção, porque eles gostam muito de metas, eles gostam de crescer, né? São levados por isso. E ele vai lá e bate uma meta. O que ele faz? Ele senta, ele comemora, vamos comemorar, gente, depois descansa. Não. O rígido ele bate uma meta, ele já vai para outra. Ele bate uma meta, ele vai para outra. Sabe por quê? Porque quando ele tá com esse traço perfeccionista, a meta, a vitória, pode dar um gostinho para ele na hora, mas não preenche. Então ele vai para a próxima, ele não descansa, ele não consegue sentar e comemorar. Por quê? Porque existe esse carrasco interior nele, que sempre está cobrando ele ser melhor, 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 melhor. E ele nunca está satisfeito. Nada consegue preencher o coração de um rígido na dor. Nada consegue satisfazer o coração de um rígido na dor. Nem no trabalho, por isso ele nunca está satisfeito com o trabalho. Nem no relacionamento, se o rígido está na dor. A pessoa pode ser o melhor par do mundo, ele sempre vai achar que está faltando algo, nunca vai estar satisfeito, certo? Na forma física dele, vai passar por trocentas cirurgias, nunca vai estar satisfeito. Na vida emocional, ele vai cuidar, vai fazer muita coisa, vai meditar, vai cuidar, nossa, ler livro, ele vai achar que nunca é feliz, porque um coração de um rígido insatisfeito, um coração ferido, nunca vai se sentir satisfeito para nada, certo? Por isso é importante você cuidar da sua rigidez, tá bom? Quando os ágeis se permitem ser cuidados, eles desenvolvem, e também outra coisa, eles se permitem ser cuidados e começam a abrir mão também de ter o controle de tudo, certo? Ser tão perfeccionistas, eles desenvolvem um recurso incrível, que é o recurso da agilidade, da força de execução. O rígido de todos os traços é o traço mais proativo, mais mão na massa. E quando começa a fazer algo, cara, ele é rápido e muito executor. Exemplo, o traço de masoquista, né, o traço de caráter planejador, ele também tem essa força de execução. Só que ele é lento e, né, vai fazendo as coisas tudo planejado e devagar. O traço ágil não. O traço ágil é aquele cara que bate meta o mais rápido possível. Todos os traços batem meta, sim, mas esse é aquele cara que, sabe, corre atrás, vai por último, sabe? Vai por último não, vai até o último, sabe? Ele quer terminar hoje, quer bater a meta hoje, ele corre, ele é muito mais proativo, tem muito mais iniciativa do que qualquer traço quando ele está no recurso. Então, esse perfeccionismo exagerado se torna um desejo de melhoria constante e genuíno, que faz sempre o ágil se tornar melhor, 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 melhor. Normalmente os ágeis, eles são grandes vencedores. Você pode pegar qualquer atleta do mundo aí, das Olimpíadas, todos eles têm traço de caráter rígido. Né? Todos os
os maiores atletas têm esse traço por quê? Porque o rígido é aquele traço que ele tem uma ambição muito grande para a vitória, certo? Então eles sempre vão ter essa vontade de querer competir, de querer vencer. Ele é o traço mais levado, né, mais influenciado por prêmios, por vitórias, certo? Então eles são os melhores atletas, tudo que o rígido faz, ele quer se tornar mestre, ele quer se tornar o melhor, certo? E quando isso está equilibrado, cara, ele é incrível, ele faz acontecer. Ele é proativo, ele tem ação, ele é ágil, ele tem agilidade. Se você desafiar um rígido, você vai se dar mal, certo? Porque ele vai bater de frente com você e ele vai vencer, certo? Se ele tiver no recurso, porque eles vão até o último para vencer. O rígido, ele é tão competitivo, que até o corpo dele é alinhado para vencer, né? A força muscular dele é diferente, ele tem muito mais força muscular, ele tem muito mais definição muscular, e até na vida amorosa, o corpo dele é dotado de hormônios que desenham o corpo dele para ser um corpo mais competitivo do lado do relacionamento. Por isso eles têm os corpos que mais têm uma força de, como que eu posso falar? Um magnetismo maior, um sex appeal maior, certo? Então eles são aquela pessoa que chega em você e pede água e você já sente, tô derretendo, né? Porque eles têm os olhos mais delineados, o corpo mais delineado, que eu vou falar na forma do corpo, certo? Então são pessoas muito mais competidoras, certo? Inclusive na vida amorosa, que ele tem um corpo dotado ali de uma certa harmonia, beleza, para não perder nem na vida amorosa, não ser trocado por ninguém. No trabalho, são aquelas pessoas que precisam de reconhecimento. Então, exemplo, você tem cargos, você tem atividades que precisa de um cara que seja de muita ação, sabe, que enxerga aquilo como um jogo, como uma competição. O ágil vai lá e vai arregaçar. Exemplo, na área de vendas, né? Os grandes vendedores, muitas vezes, né, que se destacam com mais facilidade, é o ágil. Todo traço pode ser vendedor? Todo traço pode ser vendedor. E falo mais, todo traço pode chegar no topo de vendas na questão, né, no topo da carreira da questão de vendas. Não existe traço que vende melhor. Entende isso? Não existe traço que vende melhor. Cada um tem uma forma de vender e todos eles vão ser efetivos. Mas o traço de caráter ágil, ele vai ser mais voltado a querer vender para vencer. Entendeu? Entendeu? Então o que acontece? A venda é muito legal para eles porque ele é uma atividade que é mais meritocrática, sabe? De ganhar ou perder, de fazer acontecer, de lucrar. E toda vez que ele vende mais ou vende mais que a concorrência, ele sente que está vencendo, certo? O traço, tanto que o traço mais ligado ao dinheiro é o traço do negociador, psicopata, certo? O rígido, o traço ágil, ele só quer vender para ela sentir o cara mesmo, entende? Exemplo, no esporte, né? Dois caras entram num ringue de boxe. Os dois lutam e um ganha. O que mudou na vida deles? Nada, certo? Mas duas coisas mudaram. Ele se sente mais fera e ele ganha mais dinheiro. É isso que muda, certo? Por rígido, essas duas coisas estão ótimas. Se ele está crescendo na vida, né, financeira, ele se sente orgulhoso disso e está sendo o cara, né? Para ele vai ser ótimo. O rígido muitas vezes quer ou ser uma boa pessoa ou ser o cara no que ele está fazendo, né? Se ele for os dois, melhor ainda. Então, o trabalho por rígido vai ser muito bacana se tiver um reconhecimento na empresa, se for uma coisa que precisa muitas vezes de mais agilidade, de mais proatividade, de mais iniciativa. No escritório ele vai ser o cara que vai ter mais iniciativa, claro, se ele for reconhecido por isso. Se não tiver reconhecimento, aí normalmente ele vai desanimar. Por isso muitos rígidos começam a carreira assim, vão pra cima, sabe? Com todo o ânimo, e depois ele desanima. Porque, exemplo, se o trabalho dele não dá para ele novos desafios, ganhos maiores, a possibilidade de ganhar mais, de continuar crescendo, sabe? De ser reconhecido, ele vai desanimar. Por isso, rígido, é necessário que você busque esse cuidado para você encontrar e planejar na sua vida, né, meios de se manter sempre motivado, né? A gente chama isso de flow, né? Buscar um flow, né? Um desafio, seja no profissional ou na sua vida pessoal, para você sempre se manter cheio de energia, motivado, sabe, com ânimo na vida, propósito. Porque um rígido sem desafios, né, sem uma percepção de crescimento, de vitória, ele vai desanimar. Então, profissões que vão dar muito certo para rígido, né? São profissões que têm bastante oportunidade de proatividade, de ação,
que tenham liberdade, porque o rígido ele gosta de ter mais essa liberdade de agir, né? Deixa que ele toma a frente, deixa que ele faz aquilo, isso, né? De colocar um pouquinho do dele, ali do jeito dele ali, certo? E reconhecimento. Por exemplo, área de vendas, cinema, palestrante, certo? Atleta, certo? Toda essa área que você pode executar, que você pode vencer, né? Ter um tipo de reconhecimento, lidar com várias pessoas, né? Influencers digitais, dá muito certo pro rígido. E melhor ainda, se a beleza melhorar a profissão em si, né? Exemplo, na verdade hoje tem várias profissões que algumas têm beleza mais relevante, outras não têm beleza tão relevante, né? Mas se a beleza for um ponto positivo na profissão, melhor ainda pro rígido. No relacionamento. No relacionamento, o traço rígido é o traço que tem muita energia, sabe? Gosta de aventura, disposição. Então, se você tá buscando aquela pessoa que quer viajar, quer fazer coisas diferentes, quer ter experiências novas, adrenalina, sabe? Sempre que ela tá fugindo da rotina, o rígido é o par excelente para isso. E principalmente, o rígido é o traço que tem mais energia sexual. Então, se você quer um par assim com muitas aventuras, experiências novas, inclusive na vida e na cama, o rígido é o par. Só que você tem que segurar, hein? Porque esse traço, esse tem fogo mesmo. Porém, muitas vezes, o traço ágil, ele pode ser um pouco distante emocionalmente, certo? Mesmo que fisicamente ele seja muito ligado com outra pessoa, né? Ou seja, eles têm aquela conexão, mas muitas vezes ele tem dificuldade de ser vulnerável, dificuldade para se abrir, né? Por que também? Né? O primeiro passo é porque o traço ágil, ele realmente tem mais essa dificuldade. E o segundo é que ele vai levar também mais tempo para conseguir confiar, né? Porque lembra como ele tem muito medo de confiar, distraído e tudo mais. Então é um traço que vai demorar bastante tempo, certo? Normalmente, quando ele começa a confiar, normalmente ele tenta ficar testando a pessoa, sabe aquela pessoa fica, vou fazer isso para ver o jeito que ele reage, ele fica testando a pessoa, ele é muito desconfiado, né? Normalmente também é ciumento. Então, quando ele tá na dor, né? Outra coisa, ciúmes não é algo legal, tá bom? Então, se você está sentindo muito ciúme, você tem que cuidar desse traço ágil. Muitas vezes ele tá ou muito controlador, não tá confiando no outro, ou ele tá muito inseguro consigo mesmo. Então, sinais de ciúmes é um bom indício aí pra gente marcar um horário, tá bom? Pra gente começar a cuidar, porque não é um traço legal. E sinal vermelho, sinal muito vermelho. O traço ágil é o traço que você tá proibido, você não pode criar ciúmes, incutir ciúmes, sabe? Fazer cena pra fazer ciúmes. Nunca faça isso. Você vai destruir o seu relacionamento com o traço ágil. Porque os ciúmes, quando você provoca ciúmes nele, nunca provoca ciúmes. Você incute, você ativa neles gatilhos, vamos dizer assim, gatilhos de dor, gatilhos de desconfiança, certo? Que vai fazer ele criar inseguranças, incertezas e paranoias na cabeça dele que vai destruir o seu relacionamento. Por isso, nunca faça isso nem de brincadeira. Não faça isso com traço rígido. Não faça isso com traço ágil. Porque você colocar ciúmes, provocar ciúmes nele, você vai fazer ele se distanciar muito. E vai demorar muito para que ele comece a chegar perto de você de novo. A se aproximar de você de novo. Porque você já está ralando para ele confiar em você. Se você faz isso, acabou. Tá entendendo? Você está destruindo o próprio relacionamento. Então, nunca provoque ciúmes. Vamos lá, voltando, né? O traço ágil, muitas vezes, pela cobrança exagerada, né, que ele tem de si, muitas vezes, com o seu par, ele vai se tornar, muitas vezes, também, vai ter essa cobrança exagerada, certo? Então ele vai ser controlador, muitas vezes, né, isso quando ele tá na dor, certo? Se ele tá bem, ele consegue respeitar o outro, consegue, né, ser mais de boa, continua assim, sendo exigente, mas de uma forma saudável, um exigente que tá sempre crescendo, né? Na dor, agora ele se torna exigente de um ponto assim, que ele tá cobrando perfeição do outro também, certo? Então muitas vezes ele é controlador no relacionamento porque ele quer que tudo dê certo, assim como ele se cobra para tudo dar certo dentro da mente dele, sobre a vida dele, entende? Então ele vai ser aquela pessoa muitas vezes que vai cobrar muito da relação, se tornar um pouco um carrasco, certo? E por isso é importante o cuidado, tanto da pessoa do rígido, tanto da relação, certo? Serem acompanhados. Então,
que acontece? É a hora de gravação aqui. É hoje, não é o único vídeo que está sendo gravado hoje. Vamos lá. Então, eu sou o meu rígido falando que eu preciso ir até o final. Que é, né? Vamos lá até o final. Uhul! Então, o que acontece? Muitas vezes esse traço, né? Ele vai ser um pouco distante, vai ser um pouco inseguro também na relação, né? Por isso é importante você estar sempre com ele, mostrar seguro na relação com ele, certo? E vamos falar um pouco da expectativa e da exigência do rígido. Quando o rígido está saudável, ele vai ser sim um rígido mais seletivo, exigente, certo? Só que num padrão real, entende? Num padrão que essa exigência... Deixa eu ver aqui. Não, tá gravando ainda. Que o outro microfone desligou, eu tive que regravar. Essa exigência se torna saudável, se torna tipo assim, ele tá querendo sempre ser melhor. Ele quer ser melhor e tá buscando alguém que também queira ser melhor. Então ele é uma exigência real, possível. Ele cobra que o outro seja melhor também como ele, né? Na relação, certo? Então ele cobra, vamos lá, vamos crescer, vamos trabalhar, vamos desenvolver. Bacana, rígido saudável. Agora quando o rígido tá exigindo perfeição, exigindo que ele não pode entregar, exigindo que o outro não pode entregar, é um rígido na dor. Então muitas vezes ele vai acabar exigindo mais, né? E de acordo com se ele está ferido ou se ele está saudável, essa exigência pode ser equilibrada ou pode ser exagerada. Por isso tem que cuidar, tá bom? Como cultivar o rígido, certo? Existem duas formas de cultivar o rígido. A primeira é mostrar segurança na relação com ele. Você, se você está se relacionando com o rígido, mostra para ele que a relação está segura do seu lado. Por quê? O rígido muitas vezes lembra que aquilo que ele tem medo de ser trocado, então toda hora ele vai criar muitas vezes paranoia, né? E se ele tiver ainda mais ciúmes, que é uma coisa que tem que ser tratada, como eu falei, aí pior ainda. Mas normalmente o rígido, muitas vezes ele tem esses ciúmes, desculpa, o ciúme não é essa insegurança, os ciúmes tem que cuidar. Mas muitas vezes ele sente um momento ali e tudo mais, né? Aconteceu um momento de baixa autoestima, certo? E aí ele vai sentir um pouco seguro. Então é legal você mostrar segurança para ele. Que várias pessoas excluíram ele, mas você tá ali com ele, entende? Então mostrar segurança, sua posição na relação. Fala, e aí, o que a gente é, né? O que eu sou para você? Então o rígido ele gosta de sentir prioridade. Se você tá com o rígido, quer que ele goste de você, mostre para ele que você é prioridade. Desculpa, mostre para ele que ele é prioridade para você, entende? Se você quer agradar o rígido, mostre para ele que ele é prioridade para você, certo? E segunda coisa, porque o rígido muitas vezes ele quer ser vangloriado, venerado, né? Ele não quer um amor, ele quer um idólatra, às vezes, né? Brincadeira, não brincadeira à parte, mas ele quer alguém que ame ele, que admire ele, que priorize ele, certo? E a segunda coisa é reconheça o rígido, elogie, né, palavras de afirmação. O rígido é muito importante para ele a aprovação social. E muitas vezes, pelo menos a sua aprovação ele vai querer. Então sempre elogie ele, motive, olha que você fez muito bacana, muito legal, nossa, foi incrível isso, você tá bonita, você tá bonito, né? Olha, tá gata, tá gato, né? Então sempre elogie, né? Elogie a aparência, elogie a inteligência, elogie a performance dele, elogie a atitude dele, elogie ele no trabalho. Isso vai cultivar o ágio, certo? Porque o ágio, ele precisa, muitas vezes, é bom para ele ter essa aprovação, ser elogiado, ser admirado, certo? É um desejo que ele tem, dar orgulho para quem ele está. Então, manifeste esse orgulho, muitas vezes até nas palavras. Isso vai ser muito bom para esse rígido. Então, deixe ele sentir que a relação do seu lado, né, tá segura, certo? Que existe segurança na relação com você, certo? Você tá seguro ali. Ele pode se sentir seguro na relação com você, está seguro na sua posição na relação, entende? Você tá ali, claro, prioridade, né? Existe uma relação que não deixa o rígido confuso. E a segunda coisa é elogios e mostrar, né? Mostrar para ele que você admira ele, mostrar para ele que ele é incrível, ele é especial. E vamos para a última parte. Como que é a forma do corpo do rígido, né? O rígido não tem tanta descrição assim de forma do corpo, certo? Eu vou resumir aqui para você entender. Mas o que acontece? A forma do corpo do rígido é harmônica,
delineada, certo? Definida e com curvas, certo? Que é o delineado, né? Certo? Então vamos lá. Então imagine, vou começar da cabeça, depois vou para o corpo. Então imagine um rosto que seja harmônico, delineado. Como seria ele? Seria mais ou menos com terços iguais, então, por exemplo, a testa do mesmo tamanho aqui, que é dessa região nasal, e essa região do queixo, certo? Esses 3 terços mostram que a pessoa tem uma rigidez bem alta, né? Se ele só tem 2 terços iguais, que nem eu aqui, que tem essa parte igual, então é uma rigidez média, certo? O olho mais delineado, como se fosse aquele olho de gatinho natural. A boca bem desenhada, né? Com o arco do cupido, que é essa parte aqui bem definida, dentes bem alinhados. No corpo, como que vai ser um corpo do rígido? Vai ser um corpo mais definido, né, o muscular. Muitas vezes ele tem um tanquinho mais desenhado, o corpo é mais uma ampulheta, certo? As pernas são pernas muitas vezes que mostram músculo, mostram forças delineadas, sabe? Com curvas, certo? Então essas vão ser as características do traço de caráter ágil, do traço de caráter rígido. E lembrando, se você não sabe o seu traço ainda, faça a sua análise da vida. Se você gostou dessa aula, curte aqui, deixe seu comentário aqui embaixo e a gente se vê na próxima aula. Quer destravar sua vida? Me segue.